Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Luciano Calque, vice-presidente do ITESC. Hoje eu estou aqui com o Felipe Carvalho e com o Evandro Alves. Os caras vão estar dando uma aula aí para a gente aí com relação à cibersegurança, a segurança cibernética para as startups. Uma das coisas que o empresário ele se preocupa muito com o negócio dele, não presta atenção com a segurança, né? Às vezes ele acaba não dando a importância devida e isso é algo tão necessário, e é isso que o Evandro vai estar falando e o Felipe para a gente, para poder estar mostrando como está hoje o mercado, como estão a questão de invasões, a roubo de dados. Então a gente vê aí esse assunto tão pertinente, algo que as pessoas não têm dado a devida atenção, né? Pessoal, Felipe e Evandro, dá um pouquinho de oportunidade para vocês poderem estar falando, ou vocês já querem ir direto para a apresentação? Não, boa noite, pessoal. Eu acho que o assunto é longo, então quanto mais cedo a gente for daí para o bate-papo, acho que é melhor, cara. Só agradecer a oportunidade de estar participando aí. Então vamos estar começando, Felipe? Maravilha. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o ITESC pelo convite, aí em nome do Luciano, Félix, Léo Guimarães, todo o time, né, a equipe de associados que eu admiro, né, que faz um trabalho fantástico, né, representando sempre nossa querida comunidade do ABC Valley. Então, é um prazer a gente poder discutir. Acho que é um tema bem desafiador, como o Luciano colocou, porque por mais que todo mundo tenha ouvido falar, às vezes a gente, na hora da prática, quando que a gente usa, quando não usa, quem que sofre com isso, né, e de que forma que, para as startups, isso pode fazer sentido ou não, né? Então, esse tema, segurança cibernética para as startups, eu vou... Opa! Começando pelo fim, né? Então, legal. Então, só passar um pouco da minha jornada. Então, eu atuo aí há 24 anos no segmento educacional. Tá? Então, participei da fundação aí de 8 colégios do grupo educacional Tabloetip. Depois, em 2012, participei de uma startup de cupom de desconto móvel à frente do tempo. Depois passei como country manager de uma startup espanhola de tecnologia educacional. Aí essa jornada nada linear, né? Participei na prefeitura de Santo André como diretor de desenvolvimento econômico e inovação, e que a gente pôde interagir bastante, né? E o ITESC é sempre um grande parceiro. E hoje tenho da startup, né, a Sala do Empreendedor Digital. Vou falar um pouco mais sobre essa relação, né, de que forma que a gente a segurança digital influenciou nessa nossa jornada, o que mudou dentro desse processo também. E a Comense, que ela faz o papel de fomentar a transformação digital em governos nas diversas esferas, federal, estadual e dos municípios também. E aí, quando a gente fala, né, eu gosto dessa frase de que a segurança cibernética é hoje um mal necessário. Então, não tem mais escolha. Então, não é uma questão de escolha. E trazendo especificamente para a Sala do Empreendedor Digital, né, para a nossa startup, nós participamos, somos finalistas aí de alguns dos principais programas de aceleração de startups GovTech, né? Então, principalmente quando a gente ganhou o Brasil Lab, começou a ganhar um corpo. Então, a gente saiu de uma ideia, transformou a ideia no MVP, né? Então, numa solução aliviável, que já fazia sentido para alguns municípios e aproximando alguns parceiros. E aí a gente olhou para o lado e falou, poxa, ferrou, né? Então, a gente desenvolveu uma solução, colocou essa ideia em prática, mas ela ainda não estava preparada para os requisitos de segurança para atender governos e os parceiros. Então, a gente falou, não, a gente precisa
era, né, eu e o Marcos Batista, né, e o Léo também, a gente não tinha esse DNA da tecnologia, não tinha ninguém no time específico da tecnologia. A gente falou, a gente precisa trazer para o nosso time profissionais, né, e sócio que entendam, de fato, para que a gente construa uma base sólida. Foi aí que a gente trouxe a BNP, né, na figura aí do Roberto, do Jackson, para dentro da estrutura, para que a gente pudesse ter esse embasamento, esse conhecimento, e aí a gente chegou à conclusão de que a gente precisava ali tomar uma decisão muito séria, que era redesenhar a solução, né? E aí que a gente começou a se aproximar cada vez mais dessa temática, porque a segurança, ela já nasce, a questão da segurança, ela já nasce da forma como é programado, de como que é estruturado a plataforma, a solução. E aí depois, né, a gente trouxe alguns aparatos de nuvem, né? Então hoje a gente utiliza o Azure da Microsoft e outras sistemáticas integradas que dão segurança para a nossa solução, para os nossos dados, trazem tranquilidade para a gente conectar a nossa solução às prefeituras, aos parceiros, né? Então hoje a gente ajuda os municípios no processo de transformação digital do desenvolvimento econômico. Então, para fazer esse plug, essa troca de informações, a gente precisa estar estruturado, né, e preparado para ter esses acessos sem falha. E aí a gente falou, opa, depois, logicamente, que a gente deu uma barrigada de tempo, porque você tomar uma decisão de redesenhar a estrutura, né, toda a plataforma, você acaba alongando os prazos, mas a gente considera que foi uma decisão certeira, né, porque sem isso, com certeza, a gente teria muita dificuldade para fazer, né, no próprio processo comercial e também de trazer segurança para o ecossistema como um todo, né? E aí eu gosto também dessa autoafirmação, né, que a questão não é mais se um ataque cibernético vai acontecer, mas quando será, né? E aí eu deixo sempre algumas perguntas que a gente se fez e sempre se faz também, né? Quanto que custaria hoje um roubo dos dados do seu negócio, né? Quanto custaria também para os seus clientes, né, terem ali os dados roubados ou acessados, né? Quanto custaria também ter a sua plataforma fora do ar ou totalmente roubada de um dia para o outro, né? E quão sensível são os dados que você armazena. Então, são alguns questionamentos que, quando a gente para analisar, a gente fala, poxa, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai preparar o crescimento do negócio de uma forma estruturada, e na primeira curva, o risco de ter danos graves é seríssimo. E aí os ataques, eles estão cada vez mais sofisticados. Então, eu fui convidado, inclusive hoje eu lancei um primeiro post, né, divulgando essa pesquisa. A Microsoft Global me convidou para divulgar esse material, que é o Microsoft Digital Defense Report de 2023. E é interessante que no relatório eles trazem algumas análises complexas, né, em termos de governo, né, a relação dos governos, das instituições privadas, e de que forma que isso se conecta no mundo globalizado, né? Então, eu trouxe alguns pontos, mais para alguns highlights, e deixo o convite, quem tiver interesse, acessar o meu LinkedIn, né, Felipe Carvalho VR, que vai poder baixar esse material completo. E aí, alguns insights que são interessantes, né? Hoje, as guerras globais, elas começam de forma digital. Então, a guerra da Ucrânia teve as invasões, o mapeamento de segurança, começou como? De forma digital. É até interessante, no relatório coloca que a Ucrânia não tinha, o armazenamento era físico, então tinha ali, corria risco, depois transferiu isso para a nuvem, com aparato de segurança,
e ajudou no processo de proteção, né? A inteligência artificial também, né, vem se tornando um protagonista na segurança digital. E aí a questão tanto para o bem quanto para o mal. Então, cada vez mais a inteligência artificial fazendo essas proteções e a parte criminal também utilizando os seus recursos. Então, o jogo se torna cada vez mais complexo. Então, processos mais ferramentas tecnológicas podem ajudar a evitar até 99% dos ataques. Depois eu vou passar essa bola para o Evandrão também. E dentro dessa pesquisa tem alguns caminhos, né, algumas formas de se proteger, de criar processos e utilizar algumas ferramentas que protegem aí aproximadamente 99%. E outro aspecto, só para a gente concluir também, é de que o avanço de equipamentos de indústria 4.0, utilização de sistemas de IoT, colocam também, né, os riscos, as tecnologias operacionais, não somente os softwares e plataforma. Então, quer dizer, você tem ali uma API de conexão de uma solução, de um maquinário com um sistema, às vezes ali tem uma porta de vulnerabilidade que pode comprometer toda uma estrutura. Então, para a gente finalizar, segurança cibernética deixou de ser um negócio, uma opção, né? A questão é, no estágio que eu estou hoje, de que forma que eu começo a me aprofundar mais ou menos e até o quanto que isso pode comprometer o meu negócio na linha do tempo. Então, finalizo aqui a minha fala inicial, vou passar a bola para o Evandro e depois a gente volta aqui para bater um papo. Deixo, né, o meu LinkedIn também. Podem acessar o último post sobre essa questão da segurança cibernética. A gente vai ter um prazer de trocar essa ideia com vocês. Obrigado, viu, Felipe? Lembrando a turma que aqueles que estão nos ouvindo, depois podem estar fazendo perguntas no chat. Nós vamos estar... Aí o Felipe e o Evandro aí vão estar aí depois um bate-papo aí para a gente poder estar respondendo aí. Beleza? Evandro, está sumindo aí, a tela subir, tá bom? Maravilha, vamos lá. Só inverter aqui o negócio. Tranquilo. Estão vendo minha tela cheia agora? Ainda não. Ainda não está na apresentação. Então, peraí que eu acho que eu compartilhei a tela errada. Só um minuto. Só para a turma estar a par, o ITESCS hoje, o Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, hoje a gente se posiciona como Instituto de Tecnologia do Grande ABC, né? O nosso propósito é contribuir e ajudar na transformação digital do Grande ABC. Nós somos mais um dentre tantos atores dentro do ecossistema, né? O ecossistema todo, o ABC Valley, que nós todos demos esse nome. Lembra, Felipe, você lembra quando fez uma pesquisa para poder ver outro nome, tal, voltamos e aí batemos o martelo, não, vai ser ABC Valley mesmo, né? Não teve outro nome, né? Então foi interessante isso aí. Só lembrando aqui. Tem pauta para outros encontros, mas é bem bacana lembrar da história, né? É verdade, não, é muito legal ver hoje como é que está o ecossistema, né, do ABC. Vem amadurecendo, cada vez melhorando, aumentando e cada vez fortalecendo a economia da região, né? Isso que é o importante, né? E até deixar o convite para acessar as redes sociais do ABC Valley, né, que é composto por voluntários, né? Então, são diversos voluntários que participam de atividades, né, fomentam. Então, acessem a agenda para continuar acompanhando. Isso aqui é uma das atividades que faz parte da nossa comunidade. O Antônio está nos assistindo. O Antônio deixou uma mensagem. Grande Antônio, é um dos grandes voluntários da comunidade. Isso. Evandro, é com você, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, obrigado pelo convite ao ITESCS, né? A gente é um prazer estar participando. A ideia aqui é a gente bater um papo. O assunto é denso, mas a ideia é que a gente dá um overview
Dá um overview mesmo do que a gente está enxergando, né, no nosso dia a dia, aí, focando na parte de cibersegurança. Tá? Bom, eu faço parte do Net Consult, eu sou um dos sócios da empresa, né, focado na parte e a gente tem como slogan aqui, segurança, a sua segurança é o nosso negócio, porque nosso foco é cyber. Tá? Então, falando rapidinho aqui do que a gente tem como assunto, né, como propósito, a gente está muito ligado a ajudar empresas a reduzir seus riscos cibernéticos e de governança de dados. Né? Por que cibernética e governança de dados? Né? O dado é o objetivo final do cybercrime, né? que é a joia da coroa que a gente brinca, né? Que é onde o crime acontece por causa justamente do roubo de dados. Esse é o principal objetivo dos criminosos. E esse é o nosso desafio diário, né? Com várias realidades que a gente tem aí dia a dia. Então, como é que a gente faz esse processo, né? A gente tem um objetivo, né, de fornecer soluções tecnológicas, né, com base inovadoras, né, em cibersegurança, governança e proteção de dados, porque, de novo, né, eles estão totalmente interligados. Provendo confiabilidade, né, porque não adianta você fazer todo um trabalho onde você faz investimento ou faz projetos, faz toda uma questão de programação, né, se você não tem uma base confiável por trás. Né. Hoje, os cybercriminosos, né, têm a mesma ou até mais recursos, se a gente for pensar em empresas, né, de colocar a inteligência, a automação, a inteligência artificial para trabalhar para eles, para ter um ataque mais sucedido. Né? A gente brinca aqui que o Felipe comentou na apresentação dele que colocando as ferramentas corretas na cada realidade, a cada risco que essa empresa tem, você pode proteger até 99%. Né? Só que a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Né? Quem está defendendo precisa acertar 100% das vezes. Né? Quem está atacando, ele precisa acertar uma. Né? Então, o negócio é meio complexo, né? É bem desigual. Então, a gente tem que trabalhar muito forte com relação à parte de prevenção. A questão de automação também é um ponto bem importante, porque a velocidade dos acontecimentos está insana. Se vocês verificarem todos os dias, saem notícias de vazamento de dado, novas tecnologias, a IA vem com tudo agora para colocar um pouco mais de uma pimenta aí na parte do ambiente, né, dos riscos de negócio que a gente tem. E se a gente não tiver sistemas que ajudem a gente no dia a dia a priorizar o que realmente é importante com relação à parte de ataques cibernéticos, né, é impossível fazer a gestão disso. Né. E a gente entende também que a parte de mobilidade, né, é super fundamental para o sucesso da organização, né, para ganho de velocidade, trabalhar onde o pessoal precisa trabalhar, viajando em casa, na rua, sei lá, processo logístico, tem um monte de pontos que a gente tem que levar a segurança até no ponto lá, no celular que o cara está fazendo uma coleta de movimentação de material. Com isso trazendo segurança. Né? E um ponto interessante aqui, né, a gente não está preocupado com o tamanho da organização, né? Porque isso aqui independe do tamanho da empresa. Né? Pegando o gancho do Felipe, né, a questão não é se você vai ser, é quando você vai ser, ou se você já está invadido e não sabe. Então, é um ponto importante que a gente tem que fazer essa reflexão. Bom, aqui alguns números que a gente tem, mas isso aqui você dá um Google aí, todo dia tem notícia. Né? Então, sei lá, o Brasil tem 1,5 mil tentativas de infecção de malware por minuto. Né? Essa reportagem é agora de setembro.
né? O Brasil é a maior alvo de ataque cibernético da América Latina. Então, tem uma pesquisa, não está aqui no material, mas tem uma pesquisa que saiu da Fortinet, né, que, direcionado para a América Latina, o Brasil é o país que mais tem ataques. Tá? Quando a gente tem... saiu um jornal da USP, outra reportagem, né? O Brasil sofreu 100 bilhões de tentativas de ataque. Então, o negócio não é brincadeira, né? A gente está vendo que todo dia tem novidades, né? O Brasil teve 23 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, né? Agora no primeiro semestre de 23. E por aí vai, né? A gente pode ficar até amanhã apresentando números aqui, mas isso aqui o objetivo é só dar um overview com relação a isso. A gente tem aqui, né, esse número é meio que assustador, né, quando a gente fala 277 dias. O que é isso, né? Acredite se quiser, mas é o tempo médio que as empresas demoram para identificar e conter um ataque, né? Por que isso acontece? Diferente de um tempo atrás, que quando começou essa história de vou derrubar o site por sacanagem da molecada, né? A gente tem hoje uma profissionalização dos atacantes. Então, quando o pessoal consegue fazer a invasão, quanto mais tempo o invasor ficar dentro da organização sem ser identificado, é melhor. Por quê? Toda informação que o pessoal coleta, né, é dinheiro que pode virar na ponta, né? Então, a gente está falando de números que são muito maiores que PIBs de muitos países, né? Então, é muita grana rolando por trás disso. Tá? Então, hoje a gente tem, né, se a gente for pensar... não muito tempo atrás, né, toda essa questão de táticas de ataque, né, normalmente você tinha que ter muita grana para fazer esse tipo de coisa. Então a gente estava lá pensando em governos, né, fazendo tentativa de espionagem, né, a nível de nação. Hoje, né, o custo de uma tentativa de invasão, né, barateou muito. Então pessoal, sem muito recurso, né, pode, e tendo conhecimento, é claro, né, o pessoal precisa ter o conhecimento para executar esse tipo de ataque, né, mas estão sendo invasores para comuns. Como barateou o custo, cara, o mesmo trabalho que eu tenho de tentar invadir, né, uma grande empresa, né, eu posso fazer um ataque de forma massiva e entrar nos muros mais baixos, né? Então, isso é uma boa prática, com automação, com inteligência artificial, isso aí está cada vez mais viável para os atacantes fazer, e do outro lado, né, a gente tem que estar preparado para isso e pensar em como a gente vai se defender, né, como é que a gente vai proteger a joia da coroa, né? Bem, já que não existe segurança 100%. Aqui alguns outros números, né? A gente tem uma previsão, esse número até apareceu no estudo da Microsoft, que o Felipe comentou hoje de manhã, né, que existe uma previsão, né, que a gente vai ter, aqui a gente está começando em 2017, né, mas a previsão aqui até 2025, a gente ter um custo com eventos de cyber de 10,5 trilhões de dólares, né? É muita grana envolvida, com uma perspectiva aqui de crescimento, né, de 15% year over year, né? Então, um crescimento exponencial. Isso aqui não vai parar de crescer, pessoal, né? Por causa que tem, de novo, né, isso aqui virou um belo negócio. Quando a gente está falando na questão de desafios, né, e aqui a gente está focando na questão de startups, mas não é diferente em empresas tradicionais, né? Aqui eu coloquei alguns bullets para a gente pensar, né, e cada um no seu tamanho, cada um na sua realidade, né? Mas o primeiro desafio que as empresas têm é restrição financeira, né? Dinheiro falta para todo mundo,
né, nas suas proporções, dinheiro falta para todo mundo, né? Não conhecer o risco que tem. Isso, no dia a dia, né, que a gente trabalha com as empresas, com amigos, troca algumas ideias, né, a gente prega muito, né, você tem que conhecer o risco que você tem, né, na sua realidade. Né? Estou na nuvem, estou seguro? Não é bem assim, né? Se você não fizer a configuração adequada, não ter os serviços adequados contratados, né, você pode correr o mesmo risco se você estivesse dentro de casa. Então, é um ponto que você tem que mapear os riscos que a tua infraestrutura está provendo, né? E dentro desse risco, a gente vai fazer, claro, aquela classificação, né, do que é mais crítico para a organização, né, onde eu tenho que ter mais preocupação, que tipo de ação eu posso fazer para mitigar o risco que vai impactar diretamente o negócio, né? E quando a gente está falando de solução SaaS, na maioria das startups isso acontece, né? Uma invasão numa infraestrutura SaaS, que o cliente acredita no teu negócio, né? Acredita na tua solução, e você fala, meu caro, desculpa, eu fui invadido. Acabou. A gente tem casos que a empresa pode acabar, né, por causa de um ataque desse. A ideia aqui não é ser cavaleiro do apocalipse, mas infelizmente é a realidade. Conhecendo o risco, né, a gente consegue minimizar, fazer aqui o trade-off. Eu não tenho grana, mas eu conheço o risco. Onde eu vou colocar o dinheiro que eu tenho, né, para que eu consiga minimizar o máximo risco naquele momento. Outro ponto que também que a gente acha preocupante, né? Eu sou muito pequeno, isso aqui não vai acontecer comigo. E tem cara muito maior, aqui não existe isso, pessoal, não tem mais essa, né? O ataque pode ser feito de baseada, a gente brinca, certo? E onde o ladrão entrar, ele vai tentar arrancar alguma grana, né? Esse é o ponto. Não tenho tempo. Tem que estar na agenda, né, a questão de planejamento, de questões do mesmo modo que você pensa no negócio, pensa como é que você vai vender, você tem que prever, arrumar um tempo, né? Não precisa ser do número 1 da organização, mas você tem que ter alguém que te ajude, né, nesse levantamento de risco, nesse mapeamento. Pode ser dentro da empresa, pode ser um parceiro, pode ser um cara que vai colaborar com o teu negócio no momento, né? Mas esse ponto tem que ser tratado. Falta de expertise interna, né? O ponto que eu falei, né? De cima, né? Você não tem conhecimento, não tem o recurso financeiro para contratar. Cara, pede ajuda, vem interno, né? Contrata trabalho spot, né? Tem várias formas de fazer, a gente ajuda muita gente com relação a isso, né? E cada vez mais existe uma complexidade tecnológica aqui pensando, né? Não só no desenvolvimento de aplicações, né? Mas a gente está vendo low code, no code, integração via API, né? E a gente vai montando aqueles vários sistemas interligados que, se você não tomar cuidado com esse tipo de conexão, né, de integração de sistemas, se tiver uma brecha de segurança, é ali que o problema vai acontecer. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, como é que a gente está fazendo essas questões de integrações. Tá? Falando um pouquinho de risco, né, perda de propriedade intelectual, quando a gente está falando de soluções, né, de ambientes na parte de startups, né? Isso aqui, propriedade intelectual é tudo, né? É o coração do negócio. Se a gente perde isso, como é que fica? Violação de dados, né? Pensando, o cliente está usando, confia em você, né? Foi lá, acessou os dados do cliente.
Acessando isso daqui, a gente acaba batendo em compliance e regulações. Então, além tem LGPD, GDPR, dependendo do teu segmento, tem a parte de regulações relacionadas à segurança, quem trabalha com segurança cibernética voltado para saúde, sistema financeiro, tem uma pancada de regulamentações aí que você tem que tomar cuidado quando você está nessas verticais. Interrupção de negócio. Cara, a gente para de emitir nota. Né? Quanto tempo você consegue ficar sem emitir nota? Né? Como é que você sobrevive isso aqui? Não só você, mas quando a gente está falando de solução SaaS, que depende disso para fazer faturamento, como é que fica isso aí na cadeia? Com certeza vai existir uma responsabilização legal por parte de perdas e danos, dependendo de como é que você está com o contrato, esse tipo de coisa. Né? A gente tem que pensar não só na parte de tecnológica, mas como você legalmente, né, se protege contra um problema que ocorre nesse sentido, porque isso aqui tem que ser tratado, porque não existe segurança 100%, a gente tem que trabalhar para mitigar, mas não existe segurança 100%. Reputação prejudicada, né? Então, é um ponto super importante. A partir do momento que isso aqui a gente está falando de branding, né? Cara, se você acontece um incidente desse aqui, você prejudica uma cadeia de clientes, né? Ou B2B ou B2C, isso aqui para você perder, para você criar a reputação é um esforço gigante. Para você perder é muito rápido e para você recuperar essa perda vai ser muito mais caro ainda. Né? E com isso, declínio do negócio. Né? De novo, a ideia aqui não é ser o cavaleiro do apocalipse, né? Mas é alertar, né, para os pontos que a gente acha que são importantes, né, nesse negócio de empreender. Né? Quando a gente está falando na parte dessas preocupações, né, sabendo-se que não existe segurança 100%, o próximo passo é o que eu preciso fazer, certo? Se acontecer uma invasão, né? Como é que eu vou responder a isso? Um ponto também importante que a gente tem que trabalhar, né, é sempre pensar, alguém tem que pensar no pior cenário. Se acontecer, quais os passos que a gente tem que executar? Porque nessa hora não dá para parar e ficar pensando. A gente tem que ter um plano definido, certo? O plano é com ações básicas, não precisa ser o plano da NASA, pode ser um plano. Cada negócio vai ter a sua criticidade, vai ter a sua infraestrutura, os seus sistemas de acesso, né? Como é que eu faço para responder quando acontecer? Quem está envolvido? Quem vou acionar? O que eu tenho que fazer? E é pegar o plano e executar. Né? Não dá para ficar pensando. Aqui é uma frase que eu gosto muito, né? Para lidar com as ameaças de amanhã, precisamos mudar a forma que encaramos detecção e resposta hoje. Né? Porque isso aqui é uma forma, isso aqui já é uma filosofia, eu digo. Né? Não é nem um processo de trabalho. Né? A gente tem que pensar, tem que mudar a forma de a gente pensar, né? De como eu consigo trabalhar em prevenção para conseguir detectar que eu tenho algum tipo de problema e se o problema acontecer, como é que a gente responde de forma rápida para mitigar, certo, os impactos de um evento de cibersegurança que possa ocorrer com a gente. Tá. Aqui eu trouxe uma anatomia de um ataque, né, real, né, que a maior parte dos ataques, se você vê e pesquisa os números, a gente está baseado em ransomware. Né? Como é que começa um ransomware? Ele começa, a maior parte das vezes, de um e-mail bem elaborado, né, e que eu acho que vocês devem ter recebido, né, nas suas caixas postais, e-mail do Bradesco falando que, sei lá, tua conta está estourada e você não tem conta no Bradesco, né? Ou um e-mail de uma propaganda qualquer que leva para uma oportunidade que é imperdível, que você clica no e-mail e
quando você clica naquele link, que um e-mail que parece totalmente despretensioso, que é uma vantagem para você, né? Ele vai te jogar para uma camada de DNS, que é esse cara que define lá, que resolve o nome dos sites, do www que a gente tem, tá? Vai te levar para um site, né, que ou vai te colocar no Forms, ou a partir do momento que você acessa o site, ele já vai baixar um executável para sua máquina. Tem um problema relacionado à parte do teu dispositivo, já foi impactado. A partir do momento que ele entra no usuário, que a gente fala que o usuário é o elo mais fraco, né, de toda essa cadeia. A gente tem uma preocupação muito forte como que o usuário trabalha de forma segura, né, independente se ele está trabalhando dentro do perímetro da empresa, se ele está trabalhando em casa, se ele está viajando, se ele está fora do país. Como é que a gente garante que essa pessoa e o dispositivo que ela está utilizando está seguro, né, dentro dos padrões que foram estabelecidos de segurança pela organização, né? Por que isso é importante? A partir do momento que essa pessoa é invadida, né, o próximo passo é a gente fazer a movimentação lateral, né? Que é a movimentação lateral? Ele vai procurar na rede, né, outras máquinas para tentar se infectar. Porque qual é o objetivo do atacante? Não é o teu notebook, né, a informação que você tem dentro do teu notebook. O objetivo dele é chegar no servidor onde tem todas as informações, onde tem o banco de dados, onde tem a lista de clientes, onde tem projetos que você está trabalhando para roubo de informação, que o dinheiro está aqui, né? Aqui que está o dinheiro. E para você começar a se preocupar com isso, né, você precisa conhecer essa visão. Cada ponto desse aqui é um risco, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, mas normalmente a maioria dos ataques, quando a gente faz um ataque de phishing, né, que na realidade é isso que está acontecendo aqui, e as pessoas caem, né, porque cada vez mais os atacantes estão... Cara, se você olha um e-mail, você olha uma página web, é muito igual com relação à parte de como se fosse um site. Quem não ficar muito esperto, né, facilmente você pode cair num ataque desse. Tá? Aqui tem um vídeo rapidinho, né? Ele tá em inglês, ele tem uma legenda. Vamos ver se a gente consegue escutar, né? Um vídeo curtinho, mas que mostra um pouquinho de como é um bastidor do ataque de ransomware. Tá? Vou clicar aqui, vamos ver se vai dar certo. Você me fala, Luciano. Não foi, Evandro. Vamos ver aqui se vai carregar aqui. Eu compartilho novamente aqui a minha E até tela. falar para você, Evandro, Caio, o horário está avançando, então para a gente depois ter as perguntas, tá? Só Tá, para não, ficar vou dar uma acelerada aqui. Vou acelerar aqui. Foi agora? Vou abrir agora aí, tá compartilhando. Foi? Põe tela inteira, isso. Beleza. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicard, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details.
I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. Katie, are you on your way to the office? Something's going on with our file servers. It's Karen in HR. Our benefits dashboard seems really slow. We're getting calls from users on it. Give me a call when you get this. Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our main. It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Just pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know that Just they'll... pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicards is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The 2 Nasdaq million closed customers. lower today, led by Qualicard, which was down 14% on news that their recent data breach may be far worse than the company Its stock originally fell acknowledged. to a new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. Legal, né? Hã? Tá aqui, compartilhar. Ainda não acabou, né? Tem mais um pouquinho ainda, né? Não, ó, vamos lá aqui, vou dar uma acelerada aqui para a gente acabar, né? Então, Isso, beleza. Quando a gente está falando numa proteção, isso aqui, o objetivo do vídeo é mostrar o que funciona na prática, né? Com relação à parte dos ataques. Então, quando a gente está falando de uma proteção eficaz, né, a gente tem que pensar que a gente tem vários pontos de telemetria, né, que a gente pode tentar fazer invasão. Né? A gente tem lá o endpoint, que é o notebook, o celular, o tablet que a gente está falando. Né? A gente tem a rede, a gente tem e-mail, a gente tem ambientes em nuvem, a gente tem usuário, tem firewall, tem aplicação rodando. Então, tudo isso aqui são pontos de vulnerabilidade que a gente precisa cuidar. Isso aqui, tudo gera log, tudo gera telemetria, que cada vez mais, se a gente não tiver uma análise de correlação entre o que está acontecendo no endpoint, o que está acontecendo na rede, o e-mail que está vindo malicioso, a gente não consegue trabalhar numa análise de inteligência de ameaça, né? Não consegue pensar em análise de correlação, não consegue fazer a parte de automação, não consegue fazer investigação, né? E aí o negócio começa a complicar. Né? Então, a gente tem que pensar hoje, quando a gente está pensando em proteção, né? A gente precisa ter infraestrutura que ajude a gente a fazer a parte de investigação, a gente tem que concentrar os esforços onde realmente a ameaça está pegando, priorização, né? Ataque a gente vai ter de monte, né? Qual o ataque realmente eu preciso me preocupar, né? E se o problema acontecer, como é que eu respondo, né? Então
que é um slide que dá para ficar aqui umas 2 horas falando, mas vamos lá acelerado. Né? Mude foco para resultado. Né? Eu tenho que ter resultado orientado para como é que eu consigo ter meu ambiente que consiga detectar mais cedo, né? Onde a gente está mais exposto ao risco, né? O quão bom somos em detectar a ameaça antecipadamente, como é que a gente consegue se precaver, como é que eu priorizo o impacto, né? Se estamos priorizando os ataques que representam os maiores impactos materiais do nosso negócio, né? Eu estou protegendo a joia da coroa, onde eu estou gastando energia onde realmente importa, né? Energia e dinheiro. Se acontecer o problema, como é que eu acelero a investigação? Né? E como é que eu tenho uma resposta rápida em caso de problema? Tá? Então, responder com confiança, como eu consigo automatizar o processo de segurança, né? SecOps, para poder automatizar. E como é que eu meço isso aqui ao longo do tempo, se a gente está melhorando ou não. Tá? Aqui tem um vídeo, eu acho que é importante a gente ver esse cara também, cara, é rapidinho. Deixa eu dar uma parada aqui, compartilhar. Esse aqui é 2 minutinhos, mas eu acho que é importante para vocês entenderem, né, até onde a gente está, onde está indo a tecnologia. Deixa eu pegar onde ele está aqui. Compartilhando na tela. Vou colocar para rodar aqui. AIMS uses a large language model to summarize emerging information, explain remediation options, and automate the workflows needed to neutralize threats. As a SOC analyst, this is the view that I have of the tsunami of information that comes to me. Fortunately, AIMS is helping me. Good morning, Carmen. I've noticed a suspicious incident that needs your attention. What's happening, AIMS? Lee in operations downloaded a file from his email that appears malicious. I see new processes starting up and several new files are being created and destroyed. It looks like an attacker is using PowerShell to create services and persistence on the system. Bottom line it for me. So what are we looking at? Based on the Talos threat database, I know that 80% of all ransomware attacks start with PowerShell. Given what's happening on Lee's machine and other devices on the local network, the evidence is mounting up quickly. I can say with 90% confidence that we have a serious ransomware attack underway. AIMS, what's my best option to respond to this? I've already restricted access from Lee's computer and network. There are 7 other devices where we see suspicious activity. I recommend we set up a honeynet to collect additional information regarding these suspicious systems. Let's get Lee and the other impacted users up and running again in a safe way. I've saved a snapshot of the last known good configuration of all the internet-facing systems, so we'll get impacted users back online shortly. The internal critical stakeholders have already been updated on the progress. How do we prevent this from happening again? We'll analyze the information we get from the honeynet, review the incident analysis with the SOC team, and take any further steps needed. Great. Good work, AIMS. Bom, isso já está acontecendo, pessoal. Certo? Então, é um ponto que... Deixa eu voltar na apresentação. Oi? Posso trazer já o Felipe ou tem mais alguma coisa, mano? Não, vamos lá. Espera aí que rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Bom, o que eu deixo de mensagem final aqui, pessoal? Carregou minha tela? Não, né? Ainda não, Evandro. Tá aqui, beleza. O que eu deixo de mensagem final para a gente pensar, né? Da mesma forma, a gente tem que pensar hoje em privacy by design, security by design, né? Infraestrutura de segurança tem que fazer parte da formação de preço de venda, né? Não é custo, pessoal.
quando você vai fazer o custeio da tua solução, do teu produto, o investimento em cyber tem que fazer parte do preço, senão você nunca vai conseguir ter dinheiro para implantar o que precisa, né? Se planeje para o pior, né? Seja pragmático, conheça o risco do seu ambiente. Cada empresa tem uma realidade, né? Cada empresa tem um risco. Muitos vão ser parecidos, mas a gente tem que conhecer o nosso negócio e ver o que realmente importa para que a gente continue com o negócio operando, né? Como mensagem final aqui, né, não minimize o risco que vocês estão correndo, né? Não fala, isso não vai acontecer comigo, isso aqui eu sou muito pequeno para ter algum tipo de problema, né? Que a gente tem 3 tipos de empresa, né? A empresa que já foi invadida, a empresa que está invadida e não sabe, lembra dos 277 dias que a gente falou lá na frente, né? E a empresa que será invadida em algum momento, tá? Então, aqui os meus contatos, depois a gente pode entrar em contato comigo no LinkedIn, né? Evandro C. Alves, então estou à disposição para a gente trocar alguma ideia se vocês quiserem, né? Então, desculpe que eu estourei, Luciano, mas é muita coisa, cara. O assunto eu sei que é empolgante. Para o pessoal que está nos assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta daquilo que já ouviram, tá? Eu quero aproveitar e já fazer uma pergunta para o Felipe. O Felipe, você comentou que vocês fizeram a ferramenta, aí quando já estavam indo para o mercado, perceberam que a parte da segurança não estava ok com aquilo que o mercado exigia, os contratos e tudo mais, que hoje qualquer contrato eles já querem, eles questionam, né? Quando tem ferramentas, software, essas coisas, precisam entender qual que é a segurança que ela tem, até para não ter exposição de dados dos clientes deles. E tantas outras coisas, tantos outros prejuízos que podem ter, né? Como o Evandro aí já até comentou. Como foi para você, Felipe, para você e para o Marcos, essa questão? Porque vocês tiveram que adquirir mais um sócio, correto? Vocês abriram mão de uma parte da empresa e teve que refazer a ferramenta ou conseguiu ajustar de acordo com o que tinha? Fala um pouquinho mais da tua experiência. Legal, Lu. Primeiro, parabenizar o Evandrão, deu uma aula fantástica os detalhes, manja muito da tecnologia e realmente inspirador, Evandrão. Obrigado, viu, pela oportunidade aí de aprender um pouco mais com você. Então, no nosso caso, é aquele negócio, empreendedor, quando você está montando um negócio, você não vai gastar muito dinheiro, você fala assim, vou gastar aqui, eu vou gastar ali, vou gastar para construir a ferramenta, mas sem ter validado. Então, quando a gente construiu a primeira base, né, na primeira fase, a gente chama ali do MVP, a gente pegou soluções de terceiros, foi conectando, né, uma estrutura daqui, foi fazendo ali uma colcha de retalhos, né, que para o front, né, que a gente fala, para o cliente final, quando ele bate o olho na solução, ele entende, ele gosta, faz sentido para ele. Mas a gente, por trás, a gente falou o seguinte, poxa, tá excelente na entrega, mas a vulnerabilidade, e aí faltava também conhecimento em diversos aspectos. Porque, e aí a reflexão que eu sempre deixo para o empreendedor é o seguinte, que tamanho de negócio você está montando? Então, a gente estava estruturando um negócio para trabalhar com o governo. Então, qualquer negocinho com o governo, você já tem ali uma gama de usuários grande, você já tem uma quantidade de servidores que vai utilizar e que vai acessar também, você já tem alguns critérios que as prefeituras e outros tipos de governo ou outros órgãos já têm dentro da sua base. A gente falou, poxa, isso de cara a gente já sabe que é incompatível, né? Então a gente já sabe que é incompatível, mas não sabe qual que é a profundidade e a extensão disso. Então, aí que a gente resolveu, de fato, trazer a BNP, né, e ouvir sobre a sugestão deles, né? O que vocês acham? Então, nesse aspecto... Refizeram a ferramenta ou conseguiram? E aí, a sugestão deles foi realmente refazer a ferramenta. Falaram, olha, não dá para... O tipo de construção modular que vai facilitar
encaixar, plugar outras ferramentas com facilidade. Então, assim, a base da estrutura, né, a fundação que ninguém vê, ela é essencial. Não adianta você construir na areia. Essa é a analogia, é você construir na areia. Quem passa na frente na rua vai falar, nossa, fantástico. Mas daí bate um vendavalzinho desse... Esse da semana passada aí, né? Não vou nem falar que foi pequeno, porque é covardia, né? Mas bate qualquer vento, você perdeu todo o negócio. E aí não é só o negócio, é tempo, é cliente que você já formou a expectativa, e aí você vai regredir tendo que gerenciar um problema. Então a gente resolveu ampliar os prazos de início, mas gastando muito mais para reestruturar, e até a gente, o que o Evandro falou, você tem que investir. Não é uma opção hoje em dia. Mas é caro, é barato. Dá para você priorizar. Eu acho que de acordo com o seu mercado, de acordo com o entendimento de onde que você imagina que esse negócio pode ir, se você não fizer algumas antecipações, você vai precisar, lá na frente, tentar remediar. E dependendo da remediação que você vai tentar fazer, já não faz mais sentido, porque você teria que ter feito um radier, né, uma base diferente para chegar em determinado local e que lá na frente provavelmente vai ter que reestruturar. Então, assim, foi uma decisão que nós tomamos dessa forma, entendendo onde nós queríamos chegar. Bom, legal, Felipe. Evandro, você deu os dados lá, 100 bilhões de tentativas de ataques no ano passado, o primeiro semestre já deu 23, então quer dizer, vai fechar mais ou menos aí dentro dos 100 bi de novo de tentativa. Então é praticamente impossível você não ser atacado. O que é possível é, de repente, você se defender desses ataques, né, Evandro? Fala um pouquinho, eu sei que você já deu parabéns, tá, pela apresentação, ficou bastante claro, mas é porque é inevitável, né? Não adianta o cara achar que ninguém vai tentar invadir. Que nem eu dei o exemplo aqui da empresa, a nossa área de TI falou 2.000 e tantas tentativas de invasões aqui no nosso servidor. Eu não lembro o período, né? Mas houve, e assim, não tem jeito, não é uma questão de ser grande ou pequeno, né? Como você falou, hoje o cara ataca em escala, né? Ele tem um software e o software é tipo o e-mail marketing, né, o Felipe? Tem o e-mail marketing, só dispara. Quem pegar, quem clicar, um abraço, né? Não, cara, pessoal, é de novo, né? A gente sabe que ninguém tem dinheiro sobrando, certo? Nem quem tem muito dinheiro, o dinheiro está sobrando, certo? Isso. É fato. Sempre o que a gente orienta cara, você tem um negócio, o Felipe lá tem uma aplicação, vai ter uma aplicação SaaS, que vai ter lá um cara de porta para o gol, que tem, para esse tipo de estrutura, né, o que eu preciso me preocupar? Né? Se me preocupar, eu preciso proteger a informação que está por trás do front-end lá, certo? Da cara do gol. Como é que eu protejo essa informação? Que tipo de configuração que eu tenho? Às vezes, pessoal, não é nem investimento. É você pegar um cara que conhece, o cara configurar você. Simples, assim. Escolher uma porta que é mais adequada, que melhora o nível de segurança. Quando a gente está falando, é fazer o arroz com feijão bem feito. Isso aí já dá um puta up. Por quê? Tem muita gente que não faz isso aí. E normalmente, quando a gente está falando em ataque em larga escala, quem cai primeiro são os caras que estão com o muro mais baixo. Simples assim. Né? Evandro, desculpa, só lembrei de um caso de um cliente nosso aqui de software. E o que aconteceu? A área técnica configurou, deixou tudo certo, as coisas, padrões e tal. O que o cara fez? O dono fez. Ele entrou no Mercado Livre, viu uma câmera lá bonita, uma câmera que fazia um monte de coisa, o cara tinha acesso de todo lugar e ele mesmo conseguia instalar a câmera. Ele instalou a câmera dele lá e aí, de repente, o que aconteceu? Invadiram o servidor, invadiram parte do banco dele. E aí, quando foi ver, aí ele foi questionar a questão. Quando foram ver a câmera que ele comprou da internet, ele abriu uma porta na rede dele. Deixou a porta. Deixou escancarada, né? Imagine. Evandro?
é o endereço da sua rede. Voltei? Tá, Alô? tá. Agora veio. Beleza. Voltou? Então, Voltou. quando a gente... Esse tipo de solução é comum em empresa, cara. O cara que ele precisa resolver o problema. Tem que colocar uma câmera aqui. Os caras da TI tá demorando. Ele foi querer olhar os funcionários dele. Na rede. Simples assim. Né? Só que isso aí tem consequência. Né? Então, desenho de processo, né, Evandro? Não é só processo, tecnologia, né? Se não tiver um processo... E a gente, como empresário, é obrigado a começar a aprender e ouvindo, falar, Evandro, como é que faz isso? Né? E se eu fizer isso? Aos poucos a gente vai... Sempre a gente faz umas coisas que não fazem tanto sentido, mas... Uma empresa com 60 funcionários e o cara bravo, achando que tinha sido um funcionário. Quando a TI foi olhar, olha, essa câmera aqui, ó. A porta, isso é uma solução simples, cara. Não requer investimento. Certo? O que a gente pode pensar num cenário desse? Cara, o que eu preciso proteger? O servidor? Cara, configura ele numa rede diferente, numa VLAN diferente. O que está fora do ambiente do servidor, cara, se plugar na rede, ele não vai chegar no servidor. Ele pode chegar lá numa máquina, formatar, de criptografar o computador do cara, mas não chega no servidor. A joia da coroa. Saber o que precisa proteger e proteger, né? Saber o risco e fazer esse trabalho, cara. Às vezes, muitas ações, né, é investimento de parar para pensar, medir o risco. Lembra lá do custo-benefício? Cara, a gente tem que achar, isso aí vale para tudo, não para segurança, né? Mas quando a gente está falando de risco, a gente tem que trabalhar maior risco, menor custo. Lembra daquela matriz? Cara, o que eu vou trabalhar primeiro? Maior risco, menor custo. Mais fácil de resolver. Faz esse. Não tem dinheiro, faz esse. Né? Sim. Essa é a ideia, né? Esse é aproveitando, Evandro, aproveitando a tua fala, vamos já fazer as considerações finais. Um conselho, com toda a tua experiência que você já tem com a empresa que você já tem já bem-sucedida, qual o conselho que você dá para... Você já acabou de dar um conselho, acabou de ficar fácil da pessoa enxergar. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente poder estar encerrando? Tá. Eu vou repetir o que eu já falei, cara. Faz o básico bem feito. Se você não conhece, procura quem conheça. Certo? Então, de novo, você não precisa ter milhões para fazer. E não adianta ir na outra coisa. Li uma reportagem, putz, isso aqui é super legal, vou gastar lá 100 conto para fazer, né? Eu não tenho dinheiro, não vou fazer. Cara, a primeira pergunta é, você precisa? Certo? Sim. Por isso que é importante mapear o risco, pensando na infraestrutura que você tem. O que você vai ter é outra coisa. Pensa no que você tem. Começa a construir a base, né? A gente tem que pensar, de novo, design, privacy by design. O dado, a gente tem que pensar, quando a gente está falando em solução SaaS, que nasce essa filosofia tem que nascer na prancheta. Certo? Segurança by design tem que nascer. E para isso, a gente tem que ter o conhecimento para fazer esse desenho e construir isso, porque vai chegar um momento que você vai ter que, de duas uma, ou você vai chegar um momento que você vai começar com, tenho dinheiro, só que eu estou com risco para atender um governo, eu preciso colocar solução de segurança, vai colocar solução em cima, você com certeza vai ter problema de performance, vai aumentar custo da operação, porque você vai ter que colocar mais processador, mais memória, mais disco, mais solução. E o problema não é esse. O problema é que você não construiu a base, certo? Para que você conseguisse depois somente escalar de uma forma segura, né? Inteligente, vamos dizer assim, segura, planejada, né? Isso que eu acho que, como recado final aqui, eu acho que tem que pensar dessa forma, pessoal. E um ponto importante, só finalizar, conheço o risco, beleza, não tenho grana para fazer. Tudo bem, você pode assumir esse risco. Só que a partir do momento que você conhece o risco, a primeira brecha que tiver, você vai lá e resolve. Né?
Então, o importante a gente tem que conhecer o risco, primeiro ponto. Né? Não só para cyber, mas eu entendo que a gente tem que conhecer o risco de tudo que a gente for fazer. Né? Eu sempre brinco, Evandro. E a decisão de não fazer nada é uma decisão. Eu sempre brinco com uma passagem bíblica, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sempre falo para a pessoa, você não tem dinheiro para pôr uma porta na tua casa, tudo bem, Deus vai guardar. Agora, quando você tiver dinheiro para pôr, ponha e tranque, porque senão você está tentando a Deus. Cuidado, né? Felipe, pode falar, faz considerações finais, por favor, cara. Muito bom, muito bom. Vamos lá, olhando de forma prática, né, minhas considerações, até complementando, depois da fala do Evandro, fica até difícil, né? Mas, assim, a gente cuidar da fachada, entendendo que se não cuidar do porão, a fachada pode cair. Então, os invasores podem entrar pela frente, por trás, com carteiro, então não pede licença e os processos estão cada vez mais sofisticados. Outro aspecto também, isso não quer dizer que, às vezes, está construindo um MVP, e aí eu vou olhar colocando no lugar dos empreendedores também, às vezes você não precisa necessariamente, sem ter validado, você começar a gastar um dinheiro em algo que você nem sabe que você vai morar. Aquele negócio, você está passando as férias na praia ali na Bahia, você fala assim, não, é aqui que eu quero. De repente alguém te liga e fala, olha, segunda você tem reunião, vai ter que voltar para o escritório. Você vai largar toda a sua obra ali, você começou a gastar e precisou retornar. Então, não existe uma regra, mas é o entendimento do estágio, né, da validação, em que momento do negócio que a sua solução está, mas quando a coisa começar a ficar séria e que vê que já vai começar a gerar venda, que você já tem aí uma projeção de que, achei o mercado, achei o perfil do cliente, e aí você considerar, como o Evandro colocou, isso dentro da sua estrutura de financeira, né? A sua realidade atual, né? Dentro da sua realidade atual, dentro de uma projeção de onde que se imagina que pode chegar. Logicamente, trazer um especialista, né? Porque cada empreendedor tem o seu background, tem a sua origem. Muitas vezes, os empreendedores não vêm da área de tecnologia, às vezes da área de tecnologia, também precisa saber mercado, enfim. Mas sempre tem um especialista junto para discutir mercado, discutir a parte técnica, né, de segurança e trazer essa harmonia para que o negócio se desenvolva de uma forma consistente e coerente de acordo com as realidades, entendendo também que as coisas mudam, né? Então, quer dizer, o mercado muda, você ganha um cliente grande, perde um outro, de que forma que isso, a segurança se encaixa dentro desse vai e vem, dentro desse ciclo não linear e que, de fato, você não coloque o seu negócio a perder e que você possa fazer aquilo que você se propõe a fazer, que é gerar valor para o seu cliente. Maravilha. Evandro, e agradecer Felipe. ITESCS e toda a equipe, né, pela oportunidade, Evandro, pela aula, e deixo só mais o recado, quem quiser ter acesso a esse relatório da Microsoft, pode me chamar lá pelo LinkedIn, Felipe Carvalho VR, e vai ser bem bacana. Depois pode compartilhar também a visão de vocês em relação a isso. Maravilha. Evandro, Felipe, gratidão, obrigado, tá? Por vocês estarem contribuindo com o ecossistema. Acredito que a transformação digital, ela é gigante, né? A gente está falando de uma parte de um todo, mas essa parte ela já tem que estar do início, né? Da construção. A parte de segurança é praticamente o alicerce da casa, é a fundação da casa, né? As pessoas não enxergam, as pessoas não veem, mas ela tem que estar lá para poder estar segurando e mantendo toda a estrutura, né, da casa, tanto pequena ou de uma mansão, né? Precisa ter estrutura e a parte da segurança, ninguém vê. Às vezes, que nem eu sou da área comercial, tenho empresa de tecnologia, mas sou da área comercial. Essa parte eu não entendo. Então, eu tenho sócios para poder estar falando sobre isso, né?
ele sempre comenta aquela pergunta que eu fiz para você em relação a isso mesmo, Felipe. Porque ele fala, é muito melhor desmanchar e fazer do zero. Porque ele falou, fazer remendo, cara, vai dar mais trabalho, fica dando um monte de bug lá na frente lá e a gente fica maluco com isso aí, né? Então, gratidão, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente, aqui ouvindo a gente. Vai estar gravado no canal do iTask do YouTube, tá? Quem quiser estar ouvindo depois, isso aí, fiquem à vontade. Depois, se vocês quiserem compartilhar com alguém, também fiquem à vontade, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigado aí. Desculpa estourar o tempo, né? Mas a gente se importa. Fica tranquilo, mano. Fica só um pouquinho na sala que a gente bate um papo. Falou. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Abraço.